Nós vamos começar agora a corrigir nossa quarta atividade de matemática. A primeira é na página 54, exercício de número 56. Observe o produto 5 vezes 15 igual a 75 e responda o que se pede. Letra A. Quais são os fatores da multiplicação? Letra B. Qual é o multiplicando? E letra C. Qual é o produto? Os fatores são os números que você utiliza para fazer a multiplicação. No caso, o 5 e o 15. O multiplicando é o número que está sendo utilizado aí na primeira parte da multiplicação, o 5. Então, multiplicando e multiplicador. O 15 seria o multiplicador. E na letra C, o produto é a resposta da multiplicação, ou seja, 75. Próximo exercício, número 61. Exercício de número 61, na página 55. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna. A multiplicação, ela é uma soma em que todos os valores que você está somando, todas as parcelas, elas são iguais. Então, no primeiro, nós temos o 9 sendo somado 4 vezes, que é a mesma coisa que 9 vezes 4. Na segunda, nós temos o 3 sendo multiplicado por x, ou seja, é a mesma coisa do que os x sendo somado 3 vezes. Na terceira, nós temos o 4 sendo somado 4 vezes. Aliás, 3 vezes é o mesmo que 4 vezes 3. Na quarta, nós temos a letra A sendo somada 6 vezes, é o mesmo que 6 vezes A. Então, multiplicação é uma soma em que todas as parcelas têm que ser iguais. Nosso próximo exercício, na página 58, número 69. Preste atenção. A igualdade 40 dividido por 5 é igual a 8. Agora responda a questão abaixo. Letra A. Que operação foi realizada? A operação de divisão. Letra B. Qual é o dividendo? Qual é o número que você utilizou para fazer a divisão? 40. Letra C. Qual é o divisor? Você dividiu 40 por quem? Pelo 5. Então, o divisor é o 5. E o quociente? O quociente é a resposta da divisão. Quando você divide 40 por 5, a resposta é 8, então 8 é o quociente. Próximo exercício, número 70. Um colégio levou 72 alunos numa excursão ao jardim zoológico. E, para isso, distribuiu igualmente os alunos entre 4 ônibus. Quantos alunos o colégio colocou em cada ônibus? Eu tenho um total de pessoas que será distribuída igualmente entre quatro ônibus. Ou seja, eu vou dividir 72 alunos por 4 para saber quantos alunos ficaram em cada um desses ônibus. Quando você vai dividir, você vai começar a analisar o primeiro algarismo. No nosso caso, é o 7. 7 já é maior do que 4, então você já pode efetuar a divisão. 7 dividido por 4, você vai fazer o processo de multiplicação. Que número você multiplica por 4 que se aproxima do 7 sem ultrapassar? É o 1, porque se você multiplica 4 por 2 é 8 e 8 é maior do que 7. Então, ele não precisa ser exatamente o número, mas ele não pode ultrapassar. 1 vezes 4 é 4. 7 menos 4, 3. O 3
é menor do que o 4. Sempre o resto vai ser menor do que o número que você está utilizando para fazer a divisão, o divisor. Então, eu vou descer o próximo número. Depois do 7 tem o 2. Eu vou escrever esse 2 ao lado do 3 e ele vai ficar o número 32, que dividido por 4 vai ser 8, porque se você multiplicar 8 por 4, é 32. 32 menos 32, 0. Ou seja, nós temos 18 alunos em cada ônibus. Nosso próximo exercício é o número 71. Na horta da dona Hilda foram colhidos 2.414 tomates, que devem ser embalados em bandejas com 6 tomates cada um. Quantas bandejas dona Hilda conseguirá preencher? Quantos tomates sobrarão? Bom, eu vou distribuir igualmente, ou pelo menos tentar distribuir igualmente, os tomates. Então, eu vou dividir eles pela quantidade de tomates que terá em cada bandeja. 2.414 por 6. Você sempre vai olhar o primeiro número. O número 2 não divide por 6 porque ele é menor. Se você tem dois objetos, não dá para ser dividido para 6 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Vou para o próximo número. E eu vou formar com os dois o número 24. 24 dividido por 6 é 4. Lembra? Que número que eu multiplico por 6 que se aproxima do 24? É o 4. 4 vezes 6 é exatamente 24. E eu vou subtrair. 24 menos 24, 0. Vou para o próximo número que vem depois do 4, o número 1. Ele vai ficar ao lado do 0. Então, você vai ficar com 0,01. 1 não divide por 6 porque é menor. Então, o que eu vou fazer? Vou para o próximo número. Quem vem depois do 1? O 4. Então, eu vou escrever ele ao lado do 1, para ficar um 14. E eu vou acrescentar um 0 à resposta, porque eu precisei descer dois números para conseguir fazer a divisão. 14 dividido por 6, que número que você multiplica por 6 que se aproxima do 14 sem ultrapassar? 2. 2 vezes 6 é 12. Se fosse o 3, 3 vezes 6 é 18. Então, passa. 14 menos 2, sobra 2. Então, você conseguiu dividir os 2.414 por 6. Nós conseguimos 402 bandejas. Essas 402 bandejas terá 6 tomates. Mas ainda vai sobrar 2 tomates que não terá bandeja. Próximo exercício, número 68. Na igualdade 5 elevado a 2 igual a 32, responda. Nessa questão, nós estamos falando de uma operação matemática na qual todos os fatores, todos os números que você vai multiplicar serão iguais. Bom, na letra A, ele pergunta qual é o nome dessa operação efetuada. Então, é a potenciação. Na potenciação, você vai ter um número que será a base, no nosso caso é o 2, e um outro número que será o expoente, no nosso caso é o 5. Você vai multiplicar o 2, ele será fatores de multiplicação. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente disser. Ele disse 5, então você vai repetir o número 2 5 vezes. Então, é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, é assim que se resolve uma potenciação. Na letra B, ele pergunta qual é o expoente? O expoente é aquele número pequenininho que fica ao lado da base, e ele é que indica quantas vezes vai repetir, no caso 5. Na letra C, ele pergunta quem é a base. A base é o número que você vai repetir. No nosso exemplo, é o 2. Na letra D, ele pergunta qual é a potência, qual é a resposta dessa operação matemática. É o número 32. O próximo exercício é o exercício de número 103. Ele diz: coloque as potências na forma de produto de fatores iguais.
A, 7 elevado a 4, B, 12 elevado a 5, C, 7 elevado a 3. Lembra, potência é uma operação matemática na qual você faz uma multiplicação. Os fatores, os números que você vai multiplicar, nós chamamos de base. Quantas vezes você vai precisar fazer a multiplicação, nós chamamos isso de expoente. A base na letra A é o número 10, o expoente é o número 4. Então, escrevê-lo na forma de produto, na forma de multiplicação, é repetir o número 10 4 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Na letra B, a base é o número 5, o expoente, aliás, a base é o número 2, 12, e o expoente é o número 5. Então, você vai repetir o número 12 5 vezes. 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. Na letra C, a base é o 7, o expoente é o 3. Então, você vai repetir a base 3 vezes. 7 vezes 7 vezes 7. Próximo exercício, número 106. Indique na forma de potência. Agora eu vou fazer o caminho inverso da questão 103. Na questão 103, eu tinha uma potência. Agora eu tenho uma multiplicação. Como eu faço para transformar a multiplicação em potência? Você vai olhar o número que aparece. Na letra A, o número que aparece é o 7, então ele é a base. Você vai contar quantas vezes o 7 aparece. 1, 2, 3. Se ele aparece 3 vezes, o expoente do 7 é o número 3. Na letra B, você vai observar o número que aparece, é o número 8. Você vai contar quantas vezes ele aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente do 8 será o número 5. Na letra C, a mesma coisa. Você vai olhar o número que aparece, é o número 12. Então, você vai escrever ele como base. E você vai contar quantas vezes o 12 aparece. 1, 2. Então, o expoente vai ser 2. Então, a base vai ser o número e o expoente vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar esse número. Nosso próximo exercício é o 108. Utilize as propriedades e reduza a uma só potência. Bom, na potenciação, nós temos uma base e temos um expoente. Às vezes, vai acontecer da base ser o mesmo número. Se isso acontecer, se você tiver o mesmo número para a base, o que você vai fazer? Você vai observar a cooperação matemática que elas estão fazendo, essas duas bases. Elas estão multiplicando, dividindo, somando, subtraindo. Existem algumas regrinhas aqui. Ele fala que você não precisa resolver. Isso você só precisa deixar com uma única base. Por exemplo, na letra A, você tem duas. Tem o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 4. Então, como eu faço para deixar de ter duas bases para ter uma? Eu vou olhar a operação matemática que tem entre eles. Tem uma multiplicação. Quando for multiplicação, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, a base é 2, vou repetir o número 2 e vou somar. 3 mais 4, 7. Vou fazer o mesmo processo na letra B. A base é 10 elevado, nós temos as potências 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 2. A base é 10, repete o 10. Todas as operações matemáticas feitas entre eles é o número 10, então tudo bem. Agora eu somo os expoentes. 3 mais 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. 10 elevado a 10. Na letra C, nós temos a base sendo multiplicada. A elevado a 4 vezes A elevado a 3 vezes A elevado a 2 vezes A elevado a 1. Eu vou repetir a base A e vou somar os expoentes. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10.
ficou A elevado a 10. Bom, e na letra D? Na letra D, eu tenho duas operações, uma multiplicação e uma divisão. Vale a mesma regra da expressão numérica. O que eu faço na expressão numérica? Eu não vou começar resolvendo pelo parênteses, então é o parênteses que eu vou começar. Aqui eu tenho a base 5 e os expoentes 4, 2 e 3. Quando for multiplicação, você soma. Então, você vai repetir o número 5. 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2, eu vou somar os expoentes. 4 mais 2, 6. Quando for divisão, você vai diminuir, você vai subtrair. 6 menos 3, 3. Na letra E, nós temos duas bases iguais que estão dividindo. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 8 elevado a 4 dividido por 8 elevado a 2. A base é 8, repete. Os expoentes, 4 menos 2, 2. Observe que aqui não foi pedido que você resolva, foi pedido apenas para você transformar numa única potência. Próximo exercício, 109. Transforme uma só potência. Aqui eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Eu vou transformar numa potência única. Eu não preciso chegar numa resposta final aqui. Eu posso deixar no formato de potência. O que eu vou lembrar? Se é multiplicando duas bases iguais, eu somo os expoentes. Dividindo, eu subtraio os expoentes. E quando eu tenho potência de uma potência? Porque aqui eu tenho a base 2, ela tem expoente 3 e temos um expoente 4. Você multiplica os expoentes. Você mantém a base e multiplica os expoentes. A base é 2, repete. 3 vezes 4, 12. 2 elevado a 12. Letra B. A base é A, repete. Os expoentes 2 e 3. 2 vezes 3, 6. A elevado a 6. Letra C. 3 é a base, repete. 9 vezes 2, 18. 3 elevado a 18. Letra D. 5 é a base, repete. 2 e 7 são os expoentes. 2 vezes 7, 14. 5 elevado a 14. Letra E. Nós temos a base 10, repete. Nós temos 3 expoentes. Eu multiplico os 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 10 elevado a 30. Concluímos assim o nosso exercício de número 109. Nosso próximo exercício, na página 110, aliás, o exercício 110. Calcule A mais B, sabendo que A é igual a 3 elevado a 2 elevado a 3 e B é igual a 5 elevado a 2 elevado a 2. Bom, aqui você vai analisar que na letra A não tem parênteses. Isso quer dizer o quê? Que a base é 3, ela tem expoente 2. Agora, 2 é a base e ela tem expoente 3. Então, quando não tem parênteses, é assim que eu vou pensar. Então, eu vou começar resolvendo os dois pequenos expoentes. Eu vou repetir a base 3. O 2 elevado a 3 quer dizer que é o 2 vezes 2 vezes 2. 8. Eu fiquei com 3 elevado a 8. No B, eu tenho parênteses. Então, você vai repetir a base, 5, e vai só multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4. Então, ele quer A mais B, ele quer 3 elevado a 8 mais 5 elevado a 4. A base é 3, eu vou repetir 8 vezes. 3 vezes 3 vai ser 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. 729 vezes 3, 2.187, aliás. E vezes 3,
6.561. Mas, agora eu vou fazer o mesmo processo com o 5 elevado a 4. Eu vou repetir o 5 4 vezes. E vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 6.561 mais 625, 7.186. Concluímos assim o nosso exercício 110. Próximo exercício, 16. Observa a raiz quinta de 32 igual a 2. Agora responda. A. Que operação efetuamos? B. Qual é o índice da raiz? C. Qual é o radicando? E D. Qual é a raiz? Essa operação matemática chama-se radiciação. Ela é o inverso da potenciação. Na letra B, ele quer saber qual é o índice da raiz. O índice é o número que fica junto com o símbolo de raiz, 5. Na letra C, ele quer saber qual é o radicando. É o número que fica dentro do símbolo da raiz, 32. E na questão D, ele quer saber qual é a raiz, qual é o valor da resposta. É 2. Por que é 2? Porque 5 elevado a 2 é 32. Próximo exercício, número 17. Resolva os radicais abaixo. Todas as raízes têm um radical, tem um índice, aliás, que é o número que fica junto ao símbolo de raiz, o radicando. Quando esse número não aparecer, nós falamos que é uma raiz quadrada, porque é 2. Então, o que você vai pensar sempre que for uma raiz quadrada? Dois números exatamente iguais que você vai multiplicar e vai ser o número que está no lugar do radicando. No nosso caso, da letra A, raiz quadrada de 64. Qual é os dois números que eu multiplico que é 64? Eles têm que ser o mesmo. 8 vezes 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Na letra B, qual é a raiz quadrada de 100? Quais são os dois números que eu posso multiplicar e ser 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100. Na letra C, raiz terceira de 8. Então, observe que o índice agora mudou, ele é um 3. Agora eu vou olhar um número que multiplica 3 vezes por ele mesmo e é 8. É o 2, por quê? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Isso quer dizer que o índice ele vai indicar quantas vezes você precisa fazer o processo de multiplicação. Se ele for raiz quadrada, 2 vezes. Se for raiz cúbica, 3 vezes. Se for raiz quarta, 4 vezes. E é sempre o mesmo número. Eu não posso escolher números diferentes. Letra D. Raiz terceira de 125. Por que é 5? Porque se você multiplica o número 5, 5 multiplicado por 5 é 25. E 25 multiplicado por 5 é 125. Então, o número que você multiplica 3 vezes, que é 125, é 5. Letra E. Raiz terceira de 1000 é 10. Por quê? Porque se você multiplicar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. O que eu tenho que tomar cuidado na radiciação? Você não está falando de uma divisão e nem de uma soma. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. É uma multiplicação. E essa multiplicação tem que ser com números exatamente iguais. Próximo exercício, número 18. Calcule as raízes quadradas. Se ele está dizendo que é uma raiz quadrada, então não precisa ter o índice 2. Ele automaticamente está subentendido isso. Então, você geralmente não vai ver nenhum material com esse índice 2, a não ser que seja uma explicação.
A raiz quadrada, você procura o número que, multiplicada por ela mesma, seja o número que está sendo ocupado pelo radicando. Então, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz quadrada de 2.500 é 50, por quê? Porque 50 vezes 50 é 2.500. A raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 é 169. E a raiz quadrada de 1.024 é 32, por quê? 32 vezes 32 é 1.024. Então, a raiz quadrada ela é a mais simples de toda, porque você só precisa imaginar dois números, multiplicar eles e ver se é o número que está no radicando. E aqui você pode utilizar a tentativa e erro, ou análise. Por exemplo, se o número termina em 5, obviamente a resposta dele também tem que ser terminada em 5. Exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 225 é 15. E de 625 é 5. Vocês vão observar que existem alguns padrões quando nós vamos resolver esse tipo de exercício, à medida que vocês forem realizando as atividades. Nós concluímos, então, a quarta atividade de matemática, a sua correção. Qualquer dúvida, mesmo que sejam alunos que estão nas aulas presenciais, basta mandar mensagem.